Nós encontramos na palavra de Deus que Deus faz uma promessa aos avós de Jacó. Ó, você será pai de uma grande nação. O interessante é que a gente encontra aqui que Sara, a mulher de Abraão, era estéril. E ela vai se engravidar quando ela já tem uma certa idade, para muitos seria impossível. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Ele age quando todos imaginam que não há possibilidade de acontecer. E aí ele faz com que isso aconteça. Ela já com uma certa idade, ela fica grávida e dá à luz ao filho, Isaac. Isaac já nasce com uma promessa. A promessa dele é que ele teria também uma grande família, seria também pai de uma grande nação. E ele se casa. Aos 40 anos, como vimos aqui, ele se casa com Rebeca. Aí vem outro dado curioso. Rebeca é estéril. Como que ele será pai de uma grande nação? A palavra de Deus diz que ele então ora, ele busca a Deus. Ele busca o Senhor. E Deus ouve a sua oração. E mais uma vez Deus mostra que do impossível Ele pode realizar aquilo que aos olhos do homem não é possível. E ela fica grávida. Só que ela acha algo estranho, porque diz aqui na outra versão que eu tenho, que acontece um rebuliço dentro da sua boca, da sua barriga, no seu ventre. E aqui fala que eles estavam ali, e ela fica preocupada. O que está acontecendo? O que é isso? Aí ela vai pedir orientação ao Senhor. E o Senhor fala, ó, dentro do teu ventre, aí, na tua entranha, tem 2 crianças. 2 povos. E um povo será mais forte do que o outro. E o menor vai governar sobre o maior, o mais velho. E aí ele dá à luz, realmente isso acontece. Nasce Esaú, diz que ele era ruivo, tinha o corpo bastante peludo e era bem mais forte. Vem Jacó, segurando no calcanhar do seu irmão, o suprador, Jacó. E aí, Jacó cresce com essa promessa. Todos nós sabemos que a história dele, né, de que o pai, Isaac, tinha uma preferência por Esaú. E Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Eles crescem dessa forma. E eles ficam sabendo. Rebeca conta para seu filho que ele seria pai de uma grande nação. Que ele iria governar sobre o seu irmão. Que ele receberia a bênção de Deus. Aí ele começa a crescer desde criança com essa intenção. Eu vou governar sobre o meu irmão, eu vou receber a bênção de Deus, eu serei pai de uma grande nação. Quando ele ainda são adolescentes, jovens, há ali um acordo. Esaú chega cansado, com muita fome, ele está preparando um prato de lentilha, um guisado, e Esaú pede, falando, não, eu te dou sim, mas o que você tem que fazer? Troco pela sua bênção. Naquela época, o mais velho era abençoado, era o que ia governar sobre a família. E ele aceita. Há um dado curioso aqui. Ele troca uma bênção que ele tinha direito por um prato de lentilha, um guisado. Às vezes, pastores, nós encontramos muitas pessoas trocando a sua bênção, trocando algo que Deus tem para ele por coisas insignificantes desta vida. Deus, ele tem bênção para mim, ele tem bênção para todos nós, mas nós precisamos seguir as orientações dele. E às vezes as pessoas estão trocando a bênção por coisas insignificantes. Pois nós vamos voltar nisso aqui. O objetivo dele, o desejo dele era ser abençoado.
Ele queria a bênção de toda forma, de qualquer jeito. E ele cresce neste foco. Eles então maquinam ali um plano para que viesse enganar o seu pai, que já estava velho. E ele se veste de Esaú e vai até o pai, e ali engana o seu pai e é abençoado. Ao ser abençoado, quando Isaac e Esaú percebe, ele tem de fugir. Aí ele vai para a terra dos seus parentes, do seu tio. Chega lá, ele se encanta por uma moça chamada Raquel. E aí ele faz uma proposta para o tio. Trabalharia 7 anos por Raquel. Ele pensa assim, agora essa é minha benção. A Raquel é a benção que eu quero. Ele trabalha 7 anos. Na noite do casamento, o seu tio dá a ele Lia. E pela manhã ele percebe que não casou-se com Raquel, mas casou com Lia. Ele vai reclamar, nervoso, diz a palavra. Labão fala assim, ó, você trabalha mais 7 anos, cumpre a lua de mel, e depois de uma semana eu te dou Raquel como esposa. E assim acontece. Depois de uma semana ele casa com Raquel. Só que há outro dado interessante aqui. Raquel é estéril. Ela é estéril, ela não pode ter filho. E ela começa a pedir a Deus, Deus, me dê filho, me dê filho. E aí ela vai até o esposo e fala assim, me dê um filho. Aí ele, uma certa vez, dialogando com ela, diz assim, ó, por que você pede a mim filho? Porque você não vai pedir a Deus, ele que é culpado de tudo isso. É ele que pode te dar um filho. E ela continua orando. E Deus dá o filho, porque ela tanto queria. Nasce José. Jacó continua ali com seus objetivos. Queria se tornar poderoso, uma grande nação. E aí ele começa a enganar o seu tio. E consegue ali muitas ovelhas, muitas cabras. Se torna um cara rico com muitas propriedades e muitos criados. Deus fala para ele, agora você tem que voltar à casa dos seus pais. E ele vai. Ele manda um mensageiro com alguns presentes para se encontrar com Esaú. Só que o mensageiro fala assim, ó, Jacó, Esaú está muito nervoso. E ele está vindo com 400 homens. Ele vai nos destruir. Ele divide os grupos. Aí, num momento desse, ele resolve orar. É o texto que a nossa irmã leu. Onde ele vai orar, ele vai falar com Deus. E ali ele começa a orar. De repente, aproxima-se daquele lugar um anjo. E diz a palavra de Deus que ele começa a lutar com este anjo. Ele luta com o anjo. E quando já está para amanhecer, ele diz para o anjo, enquanto você não me der a bênção, eu não vou te soltar. Olha só, ele pensava na bênção, ele queria a bênção. O objetivo dele sempre era a bênção. Eu não vou te soltar. Aí o que acontece? O anjo toca na sua coxa e fere ele. Depois que ele faz isso, ele fala assim, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Neste momento, Jacó cai em si. O que significa Jacó? Um dos significados é o enganador. A vida de Jacó foi uma vida sempre de engano. Ele enganava a si mesmo. Ele enganava as pessoas que estavam ao seu redor. Ele tentava até enganar a Deus. Aí o anjo olha para ele e pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E aí ele responde, meu nome é Jacó. Ele cai em si. Ele cai em si. E o anjo fala assim, ó, da agora em diante você não é mais Jacó,
mas Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Mas como pode um homem lutar com Deus e vencer? Como pode um homem lutar com Deus? Como pode um homem segurar Deus? Será que às vezes nós não estamos lutando com Deus? Será que muitas vezes eu e você não estamos lutando com Deus? Deus falou, ó, eu vou te abençoar. Você será pai de uma grande nação. Deus fez essa promessa para o seu avô. Depois a promessa para o seu pai. Depois a promessa para ele. Mas ele não encontra essa nação. Ele não vê surgir essa nação. Aí ele começa a pensar, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou ser abençoado. Eu serei uma grande nação. Eu serei poderoso. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Muitas vezes a gente começa a questionar, Senhor, mas por que isso comigo? Senhor, por que eu nasci nessa família? Senhor, por que eu nasci nesse estado? Senhor, por que eu nasci nessa cidade? Senhor, por que está acontecendo isso na igreja? Nós começamos a questionar a Deus. Mas por que será que as coisas não dão certo como deveria ser? Será porque as coisas não dão certo para Jacó? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele não deu atenção à voz de Deus. Você tem dado atenção para a voz de Deus? Você tem parado para ouvir Deus? Tem? Você tem parado para ouvir Deus? Ou você está agindo conforme o teu desejo, conforme o teu querer? Como que está a tua vida?